comunhão cristã, segundo vimos, não é apenas uma comunhão de convívio, de mero estar junto. Ainda que isso seja importante, ainda que isso seja santo, ainda que isso seja agradável e salutar, nós aprendemos, a partir do que Paulo escreve aqui, que a nossa comunhão tem que adquirir também um aspecto dinâmico, produtivo, um aspecto voltado para o trabalho, para o auxiliar, para o ajudar, para o produzir alguma coisa. E nós falamos disso olhando para o versículo 5 e para os textos a que o versículo 5 nos remete. E agora nós chegamos no versículo 6. Notem bem, o versículo 6 é um versículo relativamente conhecido. Nós todos, creio que quase todos aqui, já leram esse versículo e têm usado esse versículo para ensinar, para falar acerca do crescimento espiritual que Deus opera nos crentes. O versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Notem, nós conhecemos esse versículo e usamos, como eu disse, esse versículo para isso, para mostrar que Deus que nos salvou é também o Deus que nos faz crescer espiritualmente. Mas notem bem, esse versículo não está solto aqui nesse capítulo. Esse versículo não está solto dentro desse parágrafo. Não é uma digressão, não é uma notinha de rodapé, não é um versículo separado do ambiente textual em que ele está inserido. Não é um versículo separado do pensamento que o apóstolo Paulo vem desenvolvendo. O apóstolo Paulo fala que os filipenses eram cooperadores. E quando ele olha para os filipenses e percebe que eles são crentes cooperadores, quando ele olha para os filipenses e ele se dispõe a escrever uma carta alegre de gratidão, porque vê que eles são crentes cooperadores, ele percebe que Deus está realizando uma obra neles. E é essa a função desse versículo dentro desse ambiente textual. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês são cooperadores. Vocês têm cooperado comigo desde o primeiro dia até agora. E isso me faz lembrar de uma coisa: Deus está trabalhando em vocês. O fato de vocês serem cooperadores é uma prova de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Ele está ainda trabalhando em vocês, ele está ainda agindo em vocês, e a evidência disso é o que eu acabei de dizer no versículo 5: vocês são cooperadores. Então é um versículo dentro desse ambiente, não é um versículo que fala apenas de uma obra de Deus no interior da pessoa, num universo invisível que pertence ali aos recônditos mais secretos do coração de alguém. Não. Essa obra, essa boa obra que Deus estava fazendo nos filipenses, que tinha começado a realizar nos filipenses e estava em andamento, era uma boa obra visível. Paulo via essa boa obra. E como ele via essa boa obra? Muito simples. Aqueles crentes eram cooperadores. Eles tinham com o apóstolo Paulo e entre si uma koinonia que não era apenas um convívio amigável, não. Isso eles tinham sim, com alguns probleminhas, nós já aprendemos no sermão passado, alguns probleminhas de relacionamento sim, mas eles tinham uma comunhão substancial, mas era mais do que isso, eles tinham uma comunhão produtiva que trabalhava, e isso era perceptível, por isso o apóstolo Paulo escreveu o versículo 6, o versículo 6 tem forte relação com tudo que está sendo dito aqui, ele olha para os filipenses e fala: vocês cooperam.
Vocês me ajudam no Evangelho. Desde o primeiro dia, quando eu saí de Filipos, aí debaixo de perseguições, e fui para Tessalônica, vocês enviaram recursos para mim 2 vezes, e agora estão enviando mais uma vez recursos para me ajudar nas minhas cadeias. Vocês são cooperadores. Por quê? Porque aquele que começou boa obra em vocês, está trabalhando, e vai completar essa obra. E eu vejo isso através dessa cooperação que vocês têm junto a mim na divulgação do Evangelho. Vejam.